Bom dia, boa tarde, boa noite, gurizada. Como é que nós estamos? Tudo certo? Nesse vídeo a gente vai falar sobre as pirâmides. No vídeo anterior nós falamos sobre cones e nós vamos então continuar o nosso conteúdo da geometria espacial agora falando um pouquinho de pirâmides. Vejam que eu estou mudando um pouco a ordem do livro, tá? No livro aparece esfera antes de pirâmides, mas eu acho que vai ser legal a gente falar primeiro de pirâmides porque a gente pode relacionar as pirâmides com os cones, certo? Então, olha só, a primeira coisa que tem que estar muito claro para todo mundo é que não existe uma única pirâmide no singular, existem pirâmides. Então, quando a gente fala de pirâmide, a gente está falando de um conjunto de sólidos, a gente não está falando especificamente de uma figura. Eu estou dizendo isso porque muitos de nós às vezes acham que pirâmide é uma só, porque a gente tem aquele nosso vício de a gente associar a nossa ideia de pirâmide, a gente acaba associando a pirâmide aquela lá do formato da pirâmide do Egito, né? Que é que todo mundo acaba lembrando quando pensa em pirâmide. Então, olha só, pirâmide de base quadrada é uma das pirâmides possíveis, não é a única, né? Então, eu quero já dizer isso logo de cara, tá? É claro que eu posso variar a base. Então, imagina, eu posso ter uma pirâmide em que a base é quadrada. Vou primeiro fazer as bases aqui, tá? Eu posso ter uma pirâmide em que a base é triangular. Aliás, esse triângulo pode ser muito variado, né? Não precisa ser triângulo equilátero. Vou fazer aqui um exemplo de triângulo equilátero porque é mais famoso, mas não precisaria ser. Eu posso ter pirâmide em que a base é hexagonal. Né? Então vejam que as variações com relação às pirâmides elas são muito parecidas com aquelas que a gente falou com relação aos prismas. Né? Então eu posso ter prismas de bases variadas, assim como eu posso ter pirâmides de bases variadas. Então essa é a primeira coisa que tem que estar clara para todo mundo. Tá? Quando a gente está falando em pirâmides, a gente está falando de um conjunto de sólidos, não de um sólido apenas. Beleza? Então todas as pirâmides vão ter uma determinada base e além disso, claro, eu vou ter que ter um vértice, né? Esse vértice pode estar em posições diferentes. Aliás, um parênteses, vejam que não é à toa que eu estou falando de pirâmides agora, porque eu acho que é interessante relacionar a pirâmide com o cone. O cone, em certo sentido, ele não deixa de ser uma pirâmide. Né? Em certo sentido, ele pode ser comparado com as demais, porque um cone, entre aspas, é como se fosse uma pirâmide de base circular. Tá? Então a base pode variar. Agora, olha que interessante, onde que fica o vértice da pirâmide? Nota que isso também pode variar. Se vocês pensarem um instantinho comigo, vocês vão entender claramente o seguinte. Ó. Em cada caso, eu vou marcar o centro da base. Então imagine que eu marcasse o centro do quadrado, o centro do triângulo equilátero, o centro do hexágono regular e o centro do círculo. Algumas pirâmides vão ter o vértice exatamente alinhados perpendicularmente com esse centro, que é o que nós estamos mais acostumados, né? Então imagina uma pirâmide em que o vértice dela está bem na vertical, perpendicularmente falando, né, com relação ao centro da base. Então isso é o mais comum de vir às nossas cabeças quando a gente pensa em pirâmide. Agora, não necessariamente precisa ser assim. Eu posso ter uma pirâmide em que o vértice está centralizado, mas eu posso ter uma pirâmide em que o vértice não está centralizado. Imagina uma pirâmide que o vértice tivesse, sei lá, aqui, ó, uma posição tipo essa. Isso não deixou de ser uma pirâmide, gurizada, certo? O vértice pode estar em qualquer posição. Ele pode estar mais para a esquerda, mais para a direita, pode estar muito para a esquerda, muito para a direita e assim por diante. Então imagina esse caso aqui, por exemplo. Também é o caso de uma pirâmide, só que é uma pirâmide que não vai ser reta, como era aquela outra que a gente mostrou ali. Certo? Eu posso ter uma pirâmide hexagonal com vértice. Vamos fazer exemplos variados. Uma pirâmide hexagonal com vértice alinhado. Aqui então eu vou ter uma pirâmide reta. Olha só como é que ela fica. Nota que, na verdade, o que define uma pirâmide? O que define uma pirâmide é simplesmente o fato de ela ter uma base e ela ter um vértice, não necessariamente alinhado. Isso gera muitas variações, né? Porque a base não precisa ser regular, a base não precisa ser de lados iguais, etc. Isso pode variar muito. E a mesma coisa com relação ao cone, né? A gente mencionou isso no nosso último vídeo com relação ao cone. O vértice do cone pode estar deslocado, ele pode estar para a esquerda, pode estar para a direita, isso pode acontecer. Então,
todas essas análises que eu estou fazendo vão acabar aparecendo nos nomes. Então, como é que a gente vai dar nome em cada um desses casos? Vocês têm que dominar esses nomes, galera. Primeiro, essa daqui eu chamaria de pirâmide. Essa daqui eu chamaria de pirâmide também. Essa daqui eu chamaria de pirâmide também. E esse daqui eu chamaria de cone, certo? Essa pirâmide, como tem 4 lados na base, ela é uma pirâmide quadrangular. Quadrangular significa que a base tem 4 lados. Aqui a base é 3 lados, então essa pirâmide é triangular. Aqui eu tenho uma base com 6 lados, então essa base é hexagonal. E aqui eu tenho uma base que é um círculo. Então esse cone é um cone circular. Então nota que a segunda palavra, ela envolve justamente a base quadrangular, a base triangular, a base hexagonal e a base circular, certo? Caso a base tenha os lados iguais, que não pode acontecer lá no círculo, óbvio, porque o círculo não tem lados, mas nas outras, os exemplos que eu fiz são assim, ó, os 4 lados são iguais, nesse caso, aqui esses 3 lados são iguais também, aqui os 6 lados são iguais também. Caso isso ocorra, a gente ainda vai dar o nome de regular. Então, a pirâmide quadrangular regular significa que todos os lados e todos os ângulos são iguais ali na base. Aqui eu também tenho uma pirâmide triangular regular e aqui eu tenho uma pirâmide hexagonal regular. Então, o padrão dos nomes é o mesmo que a gente já viu quando a gente falou de prismas. Agora, o que é interessante aqui é se dar conta com relação à altura. Nesse caso específico aqui, a altura está justamente no centro. Ó. A altura está centralizada com relação à base. Agora, aqui não. Ó. Se eu desenhasse a altura dessa pirâmide, essa altura ia cair num ponto... A altura tem que ser sempre perpendicular, isso aqui não muda. Agora, essa altura ia cair num ponto que não é o centro. Então, aqui a altura está alinhada com o centro, aqui a altura não está alinhada com o centro, aqui a altura está alinhada com o centro e aqui a altura não está alinhada com o centro. Ó. Quando estiver alinhada com o centro, a gente vai chamar de reta. Quando não tiver, a gente vai chamar de oblíqua. Então eu tenho a pirâmide quadrangular regular, reta nesse caso. Enquanto nessa outra eu já tenho uma pirâmide triangular regular oblíqua. Certo? Aqui eu tenho a pirâmide hexagonal regular reta. Aqui eu tenho um cone circular oblíquo. Então vocês têm que estar craques nessas nomenclaturas aqui. A boa notícia é que continua valendo para a pirâmide aquilo que nós vimos com relação ao cone no último vídeo. O volume de toda e qualquer pirâmide vai ser sempre 1/3 do volume de um prisma. Então, como os prismas eram área da base vezes a altura, as pirâmides ficam com seu volume dividido por 3, a terça parte. E aí, galera, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Olha aqui, ó. Não importa se a pirâmide é quadrangular, se ela é triangular, se ela é hexagonal, se é cone, não importa se ela é reta, não importa se ela é oblíqua. Aliás, eu não botei ali botei ali o oblíquo sim no cone. Então, todos os casos em que nós estivermos falando de pirâmides ou de cones, independente do tipo que nós estivermos falando, o volume de uma pirâmide ou de um cone tem que ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Beleza? Isso tem que estar muito claro para todo mundo. Se vocês entenderam isso, fica muito interessante a gente começar a raciocinar em alguns casos que, por exemplo, a URGS adora isso, tá? A URGS coloca um tipo de situação aqui que é para ver se a gente entende o lance do volume. Eu já fiz um exemplo parecido quando eu falei de cone e eu quero mostrar a mesma coisa agora com relação à pirâmide. O que que eles vão fazer? Presta muita atenção para tu não chegar na prova e fazer cálculos desnecessários. Presta atenção no que eu vou te mostrar aqui. Eles vão fazer o seguinte, vamos supor que eu comece uma certa situação geométrica com um cone. Com um cone não, desculpa, com um cubo. Poderia ser com um cone também, mas não vai ser. Com um cubo, tá? Então eu pego um cubo. Aí a questão diz, por exemplo, a aresta desse cubo. Digamos que esse cubo tenha aresta 6, tá? Aresta 6. E aí eu vou pegar esse cubo e vou aproveitar esse cubo para formar uma pirâmide dentro dele. Agora presta atenção no que eu vou fazer. Em primeiro lugar, eu vou dar nome para esses
esses vértices do cubo, vamos dizer que esse cubo seja o cubo A, B, C, D, E, F, G, H, tá? Cubo A, B, C, D, F, G, H. E vamos dizer, então, que a gente já sabe que esse cubo, vou escrever aqui em cima, esse cubo tem aresta valendo 6. Agora, olha só. Eu vou criar uma pirâmide a partir do cubo, fazendo o seguinte, eu vou aproveitar a base do cubo para ser a base dessa pirâmide. Digamos, então, que essa pirâmide vai ser uma pirâmide quadrangular. Regular, né? Pirâmide quadrangular regular. Por quê? Porque ela vai ter como base um quadrado, e além de ter um quadrado como base, eu ainda vou ter que agora ver a altura. Então, a base é a mesma, tá? Uma pirâmide que tem a mesma base do cubo. E digamos que eu botasse, por exemplo, o vértice dela, não precisa ser centralizado, eu vou pensar numa pirâmide oblíqua ao invés de reta. Digamos que eu botasse o vértice dela aqui nessa posição, certo? Ora, galera, eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês comparem esta pirâmide com este cubo e que vocês enxerguem o que essa pirâmide e esse cubo têm em comum. O que eles têm em comum? Primeira coisa, eu já dei a barbada, né? O que eles têm em comum? Eles têm a sua base em comum. A base é a mesma para as duas, certo? Agora, além da base ser a mesma, nota que a altura dessa pirâmide também vai ser a mesma. Ó. Se eu botar a altura nessa posição aqui, ó, lembra que a altura tem que ser sempre perpendicular com relação ao chão. Ó, essa aqui é a altura. Essa altura tem que ser a própria aresta do cubo. Então, se esse cubo aqui tinha aresta que valia 6, essa altura que está aqui no meio também vai valer 6, além da base ser 6 por 6. Então, se a pergunta da questão for qual é o volume, é claro que o volume dessa pirâmide, tu tem que entender o que a formulinha significa. Se a área da base é a mesma e a altura é a mesma, o volume da pirâmide tem que ser 1/3 do volume desse cubo. Então tu poderia simplesmente escrever assim, ó, o volume do cubo é 6 ao cubo, a aresta ao cubo, e eu estou dividindo por 3. Eu não preciso fazer grandes cálculos, eu só preciso pegar o volume total e dividir por 3. Certo? Então esse volume dessa pirâmide vai dar 6 vezes 6 vezes 6, eu vou abrir para ficar mais fácil simplificar, dividido por 3, 6 por 3 aqui vai dar 2, 6 vezes 6 dá 36, 36 vezes 2, isso dá 72. Se nós estivéssemos falando, por exemplo, em metros, se a aresta fosse de 6 metros, esse volume teria dado, então, 72 metros cúbicos, certo? Por quê? Porque o volume da pirâmide tem que ser sempre 1/3 do volume de um prisma. Tudo bem? Vamos agora abordar alguns exemplos, alguns casos mais interessantes com relação às pirâmides. Tem várias coisas que eu preciso mostrar aqui para vocês. Vamos começar o seguinte, ó. Vamos botar aqui exemplo 1. Além desse exemplo da URGS, que foi meu exemplo 0, vamos agora para o nosso exemplo 1. Tem uma coisa que é clássica, galera, nas provas, que é o seguinte. Vamos pegar primeiro uma pirâmide ainda dentro das mais fáceis, tá? Vamos falar sobre uma pirâmide, ó, para te acostumar com o nome, tá? Uma pirâmide quadrangular. Lembra que a palavra quadrangular vem de quadrilátero e não de quadrado, tá? Quer dizer, uma pirâmide quadrangular é uma pirâmide que tem 4 lados na base, poderia ser em princípio até um losango ou, sei lá, um trapézio, qualquer figura de 4 lados. A não ser que eu acrescente agora sim a palavra regular, que significa que os 4 lados são iguais e os ângulos também. Vamos falar então de uma pirâmide quadrangular regular. Caso não tenha mais nada escrito do lado, supõe-se que a gente está falando também de uma pirâmide reta. Pirâmide quadrangular regular reta. Aí a questão vai dizer o seguinte. Primeiro que eles não vão dar o desenho, tá? Vocês têm que estar acostumados com fazer o desenho. Vamos supor que eu tenho uma pirâmide e que nos sejam informados duas coisas, duas informações sobre a pirâmide. Primeiro, vamos fazendo o desenho aí comigo, vamos pensar numa pirâmide em que a aresta da base, olha o nome que eu estou falando, a aresta da base mede 10, tá? E vamos pensar numa pirâmide que além da aresta da base medir 10, vamos dizer que a
A altura dela mede 12. Então, vou deixar anotado aqui, pirâmide quadrangular regular reta. E nessa pirâmide, a aresta da base vai valer 10. Vamos botar em metros, só para a gente ter uma unidade de medida, tá? E vamos dizer que a altura dela vai valer 12 metros, tipo a pirâmide do Louvre lá. Para quem não foi, tem que ir. Galera, usa H maiúsculo nisso que eu estou mostrando agora para tu entender logo uma diferença que eu quero te mostrar, tá? Então H maiúsculo e não minúsculo para falar da altura dessa pirâmide. Como eu estou falando de uma pirâmide reta, vale aquilo que eu falei no início do vídeo. Aqui está o centro dessa pirâmide, certo? Centro da base dessa pirâmide. E como eu estou falando de uma pirâmide reta, o vértice da pirâmide vai ter que estar alinhado, vamos dizer que esse vértice esteja mais ou menos aqui, tá? Aí eu vou agora acabar com esse desenho aqui, vamos lá, faz o desenho aí comigo, é importante treinar os desenhos. Une o vértice com um ponto, une o vértice com aquele outro ponto, são os vértices do quadrado que está na base, e a mesma coisa lá em cima, né? Bom, agora olha só, sabendo então que a altura vale 12 e que a aresta vale 10, eu quero deixar duas perguntas feitas aqui. Primeira pergunta, eu quero saber qual é o volume dessa pirâmide e depois eu quero saber qual que é a área total dessa pirâmide. Então as perguntas são parecidas com aquelas que a gente já vem fazendo com relação a prismas e etc. Saber calcular volume e saber calcular área total, beleza? Nota que o volume na real é super fácil, né? Nesse caso, pelo menos, o volume aqui é super fácil, vou deixar isso anotado aqui. Então, o cálculo do volume. Por que o volume é super fácil, galera? Pensa comigo. Primeiro porque a área da base eu já sei, né? A aresta é 10, então eu sei que isso aqui é 10, isso aqui é 10. Portanto, a área da base é um quadrado, 10 vezes 10 vai dar 100. E a altura também sei, né? A altura é essa medida aqui pelo fato de a pirâmide ser reta, tá aqui no meio, centralizado. Aqui está o ângulo de 90 com o chão, já eu boto... Bom, vou deixar isso desenhado já, esse ângulo de 90 aqui. E eu sei que isso aqui vale 12, beleza? Então, o volume já está pronto. O volume aqui tu não precisa fazer nada demais, basta tu lembrar como é que se calcula o volume, não tem grande dificuldade. Então, o volume vai ter que ser a área da base, que é 10 vezes 10, ou 10 ao quadrado, a área do quadrado, vezes a altura, que é 12, área da base vezes a altura, só não esquece, pelo amor de Deus, do dividido por 3. Área da base vezes a altura sobre 3, beleza? 12 dividido por 3 aqui vai dar 4, e 4 vezes 10 vezes 10, 4 vezes 100 deu 400, então esse volume aqui deu 400 metros cúbicos. Já que nós estamos falando em tudo em metros lá, para ter uma unidade de medida, 400 metros cúbicos é o nosso volume dessa pirâmide. O problema agora é, sem dúvida nenhuma, o cálculo da área. Por quê? Porque para falar na área total, a gente tem que enxergar todas as faces dessa pirâmide. Então, ajuda se vocês quiserem colocar nomes, ó. Vamos dizer que essa pirâmide tenha como base o quadrado ABCD e vamos dizer que ela tenha aquele vértice P lá em cima como sendo o ponto mais alto. Uma coisa que pode ajudar, sempre que tu pensa na área total, é pensar na planificação, certo? Podemos pensar na planificação, porque a planificação tem a vantagem de que ela nos mostra, toda vez que a gente faz a planificação, a gente enxerga através da planificação todas as faces dessa pirâmide. Então, se a gente fizer a planificação, a gente ganha isso. Como é que vai ter que ser essa planificação? Ó? Pensa só comigo. Primeiro, essa pirâmide vai ter que ter como base um quadrado, certo? Então, tu poderia começar fazendo isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu faço mais ou menos retinho aqui. Então, o quadrado, aquele ABCD que está no chão, eu vou deixar centralizado. Agora, olha só, cada um desses triângulos que estão em torno dessa pirâmide, que são 4 triângulos, eles vão abrir cada um para um lado, certo? Um triângulo deita para um lado, outro triângulo deita para o outro triângulo deita lá para baixo e o outro triângulo deita para cá. Cuidado, galera, para não achar que esses triângulos são equiláteros, hein? Cuidado, não necessariamente esses triângulos vão ser equiláteros, por favor. Aliás, nesse caso aqui, eles não vão ser equiláteros, certo? Então, não façam essa rateada. O que eu sei é que eles são isósceles, ó. Então, se eu pegar, vou fazer aqui mais ou menos no visual, tá? Se eu pegar mais ou menos assim a situação, ó, eu sei que isso aqui vai ter que ser igual a isso aqui, a mesma coisa nos demais, ó. Então, eu vou ter um triângulo
isósceles para cá, que tem que ser igual ao de lá. Beleza? Esse lado aqui vai ser igual a esse. Esses 4 lados aqui são iguais, ó. Depois a mesma coisa para cada um dos lados, ó. Deixa eu botar aqui mais ou menos onde é que vai estar. Vai estar mais ou menos aqui um dos vértices. Lembrando que eu estou fazendo isso aqui no visual. Se quiserem fazer... Opa, que eu errei. 2,5. Se quiserem fazer com régua, fica melhor. Então, mais ou menos para cá. Tá ficando bonitinho até. Ó. Esse lado aqui é igual a esse e a mesma coisa ali com relação ao outro lado. Então pensa só, se eu quero saber a área total, foca agora em mim, foca em mim. Se eu quero saber a área total, na prática o que eu preciso saber é a soma de todos esses polígonos aqui. Então eu tenho o quadrado, que é a base, né? Pode deixar escrito isso aí se quiser. A área da base, que é a barbada. Depois eu tenho a área de um triângulo, que é a mesma que essa que está aqui, que é a mesma que essa que está aqui, que é a mesma que essa que está aqui. Em todos os casos eu estou fazendo área do triângulo, certo? Bom, o que é o problema, galera? Certamente o problema aqui vai ser encontrar a área desses triângulos, porque a área da base tu já sabe, é 10 vezes 10. Porque eu quero ver se vocês conseguem enxergar qual tem que ser a área desses triângulos, certo? Aqui que está a grande jogada da questão. Então eu vou sugerir o seguinte, ó. Vamos escolher um desses 4 triângulos para ser a nossa referência. Então vamos fazer o seguinte, para mim o que está na melhor posição é esse que está de lado aqui, ó. Então olha para esse triângulo que está de lado, triângulo BCP. Triângulo BCP, esse triângulo aqui que a gente já falou que não é equilátero, que vai ser um triângulo isósceles. Esse é o triângulo BCP. Bom, galera, se tu quiser, desenha esse triângulo separado. O ideal é fazer os desenhos sempre separados. Então, é um desses 4 triângulos aqui que eu estou pegando. Ele é um triângulo isósceles, então ele vai ter mais ou menos esse formato aqui. O que eu quero? Ó? Eu quero calcular a área desse triângulo, certo? Então, desenha ele separado, usa exatamente os mesmos nomes que tu está usando ali. Então, esse ponto é o ponto B, esse ponto é o ponto C, e aquele ponto de lá é o ponto P. Esse ladinho aqui é igual a esse ladinho. Se eu quero calcular a área desse triângulo, vou deixar isso pequenininho ali. Se eu quero calcular a área desse triângulo, nota que a base dele eu já conheço, porque a medida que vai de B até C eu sei que vale 10, certo? Agora, eu preciso descobrir também, e aí que entra o que eu estava falando antes indiretamente, eu preciso descobrir a altura desse triângulo. Ou seja, eu preciso descobrir não a altura da pirâmide, isso aqui já foi dada. O que eu quero saber é a altura do triângulo para poder calcular a área dele, que é base vezes a altura sobre 2. E depois multiplicar por 4, claro, porque são 4 iguais. Mas eu preciso achar esse H, e esse H que eu vou chamar de H minúsculo, para diferenciar daquele H de lá que eu tinha chamado de H maiúsculo. Nota que esse H minúsculo, ele vai do ponto P, que é o vértice do triângulo, até a metade entre B e C, até o ponto médio entre B e C. Então, se eu voltar para o desenho, ó, eu tenho que enxergar que eu estou procurando descobrir uma medida que está mais ou menos nessa posição aqui, ó. Esse é o H minúsculo que eu quero descobrir. É a altura do triângulo. Bom, para eu poder fazer isso, eu acho que já está mais ou menos claro para todo mundo que eu vou ter que enxergar aqui um triângulo retângulo. Ou seja, vai ser muito necessário nessas questões, gurizada, que vocês consigam enxergar dentro de uma figura espacial a existência de uma figura plana, assim como nós fizemos lá no cone. Assim como o cone tinha um triângulo retângulo dentro dele, também a pirâmide vai ser de tal modo que ela vai ter um triângulo, ou vários, dependendo da posição, né? Triângulo retângulo dentro dela, certo? Então eu tenho essa situação aqui e esse triângulo retângulo é muito importante que vocês enxerguem. E aí nota que, bom, se eu enxerguei isso, eu posso simplesmente fazer um Pitágoras, percebendo que isso aqui vale 12, que é um dos catetos,
a altura é a hipotenusa que eu estou querendo descobrir. E agora olha que genial, aqui na base eu tenho que ter 5, porque essa medida, já que essa pirâmide é reta, isso aqui é o centro, ó, essa medida aqui tem que ser a metade da aresta, que vale 10. Então aqui eu vou escrever aqui embaixo, por Pitágoras, o que que nós temos aqui? Nós temos um triângulo, aliás, um triângulo super famoso, um trio pitagórico, h ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Para quem não conhece, de cor vale a pena, porque o que que isso aqui dá? Ó? Isso aqui dá h ao quadrado igual a 25 mais 144, que é 169. Conclusão, o meu h tem que ser a raiz quadrada do 169, que é 13. Esse h aqui vale 13. Então isso aqui é um trio pitagórico bem clássico, 5, 12, 13. Não é tão famoso quanto 3, 4, 5, mas também é famoso. Bom, se eu entendi isso, galera, agora ficou barbada, né? Por quê? Porque agora eu sei calcular a área desse triângulo e depois eu chego na área total, que era o que nós queríamos. Vou deixar isso anotado aqui do lado. A área desse triângulo tem que ter base, que é 10, vezes a altura, que é o 13, que eu acabei de encontrar, dividido por 2. Isso é a área de um triângulo, só por enquanto. 10 vezes 13 dividido por 2. Beleza? 10 vezes 13, ou, bom, poderia ser, fazer essa conta primeiro, 130 dividido por 2, que dá 65, ou 5 vezes 13 dá 65. Isso é a área de um triângulo apenas, estamos falando em metros, então isso aqui seria metros quadrados, não confunde com volume, né? Volume em metros cúbicos. Beleza? Agora deu, né? Agora é só somar. Vou deixar esse volume aqui num balãozinho separadinho. E agora vamos então para a nossa conclusão aqui no canto. Então, a área total ela fica sendo a área da base, que é 10 vezes 10, que é 100, mais 4 vezes essa área desse triângulo, que é o que nós chamamos de lateral, né? A área lateral. Se a questão tivesse te pedido só a área lateral, seria isso aqui que ela perguntaria. Ó. A área lateral é a área excluída da base. Quanto vai dar isso? 4 vezes 60, 240, 240 mais 20, 260 mais 100, se eu não errei a conta, 360. A área total é 360 metros quadrados de área. Foi bonitinha a questão? Deu para entender todo mundo? Tranquilo? Sem problemas, certo? Vamos ver ainda mais um exemplo, galera, que nós precisamos ainda avançar na nossa... deixa eu fazer um comentário, quase que eu esqueci. Voltando aqui, só um comentáriozinho, um detalhe de nome, tá? Essa altura aqui, ó, essa altura aqui que eu falei para vocês, que é a altura... Cuidado, ela não é a altura da pirâmide, ela é a altura da face lateral da pirâmide. Ela pode ser chamada também de apótema. Apótema da pirâmide. Então, se falar em apótema da pirâmide, não é muito comum, mas pode acontecer, nos exercícios deve ter alguma coisa. Se falar em apótema da pirâmide, a questão está falando na altura, não da própria pirâmide, mas a altura do triângulo, a altura de uma face lateral dessa pirâmide. Beleza? Eu quero mostrar agora para vocês um outro exemplo. Cara, isso aqui é muito comum em prova, o que eu vou mostrar agora. Não só exatamente essa questão aqui, mas variações dela. Então vocês vão ver agora nesse exemplo 2, um tipo de abordagem que aparece de forma recorrente nas provas com pequenas variações, com pequenas alterações. E aí, galera, vai ser necessário, de novo, o lance que eu estava falando antes, de não imaginar que a pirâmide é sempre reta. Cuidado, eu quero começar já dizendo isso. Pirâmide não necessariamente precisa ser reta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o vértice de uma pirâmide não necessariamente vai estar alinhado com o centro do polígono que está na base. Então vocês não podem ter o preconceito de achar que toda pirâmide é reta. Como é que é a questão que eu vou mostrar agora? Olha só que genial.
Isso aqui é clássico da URGS, mas também já apareceu na PUC e em outros vestibulares. A ideia é a seguinte, imagina que eu tenha uma pirâmide, não, um cubo. De novo, né, vocês vão vendo que eles adoram questões que envolvem cubo. Quanto mais misturar com o cubo, mais as questões gostam. Então imagina que eu tenho um cubo, e imagina que eu saiba a aresta desse cubo, digamos que a aresta desse cubo seja, de novo, 6, que foi o mesmo valor que eu tinha usado lá na outra. Então eu tenho um cubo de aresta 6, faz um desenho bonito aqui, porque essa questão vai precisar que vocês enxerguem muito bem o que eu vou mostrar, tá? Então eu tenho um cubo de aresta 6 e a questão vai dizer que a gente vai fazer secções nesse cubo. Então nós voltamos ao lance das secções, nós voltamos ao lance dos cortes. Como que vão ser essas secções? Eu vou fazer o seguinte, vou começar mostrando uma secção possível, um corte possível, que seria o seguinte. Imagina que eu marcasse, ó, estou fazendo aqui na régua, esse cubo tem mais ou menos aresta 6, tá? Então imagina que eu marcasse o ponto médio dessa aresta. O ponto médio da aresta ali de um dos valores, de uma das arestas ali está bem no 3, né? Imagina que eu marcasse o ponto médio dessa aresta aqui também, e depois imagina que eu marcasse o ponto médio daquela aresta ali também. Agora imagina que eu fizesse um corte nesse cubo através de um plano e que esse corte passasse exatamente por esses pontos médios. Então, eu estaria, gurizada, tirando uma ponta dessa pirâmide. Então imagina que eu cortasse essa ponta da pirâmide, a coisa ia ficar mais ou menos assim, ó. Tu marca os 3 pontos médios, se tu estiver fazendo o desenho aí comigo, tu une esses pontos médios, depois se quiser passa uma caneta aqui para ainda reforçar esse canto aqui. Então eu estou pegando o cubo de aresta 6 e eu estou tirando uma ponta desse cubo, eu estou tirando esse canto aqui. E aí a URGS, que gosta de inventar moda, o que eles fazem? Eles vão dizer o seguinte, não vai ser só essa ponta aqui que nós vamos tirar ainda outras pontas. Então eu também vou marcar esse ponto médio e aquele. Aí eles unem essas duas coisas. O mais legal é que isso aqui normalmente não vem desenhado. Então pode acontecer de vir um desenho, mas é mais comum que eles só descrevam a situação e tu tem que enxergar por conta própria. Tu tem que, inclusive, fazer o desenho por conta própria, ó. Então eu tiro agora essa ponta daqui, beleza, vamos fazer isso aqui de cores diferentes para ir ficando bem visual. Depois eu vou fazer exatamente a mesma coisa no canto ali de cima, então marca o ponto médio, que ele está mais ou menos aqui, marca esse ponto médio lá, une essas coisas. Essa daqui que eu estou fazendo agora em laranja talvez seja a mais bonitinha de enxergar, apesar de ela estar de cabeça para baixo. Tá bem invertido aqui. Vou tirar essa ponta daqui, ó. Faz a mesma coisa que tu fez nas outras. Une aqui e une lá. Aqui borrou um pouquinho, mas não tem problema. E por último, vou fazer exatamente a mesma coisa no último canto ali que está faltando, unindo esses pontos aqui. Pergunta da questão é simplesmente a seguinte. Olha só, depois que nós fizermos esses cortes, eu vou gerar um novo sólido. Né? O cubo vai ficar uma espécie de cubo cortado, uma espécie de cubo sem ponta. Né? E a pergunta da questão é, adivinhem, qual é o volume do novo sólido? Qual é o volume do sólido resultante? Daria para fazer o desenho desse sólido resultante, eu não vou fazer aqui por causa do nosso tempo e para não incomodar muito vocês, mas seria legal fazer o desenho desse cubo sem as 4 pontas, certo? Então vou deixar a pergunta aqui do lado. Qual é o volume do sólido resultante? Foi? Lembrando que esse cubo tem aresta que vale 6. Galera, deixar isso anotado aqui. Cubo cuja aresta é igual a 6. Gurizada, o que vocês têm que entender é que cada uma dessas 4 pontas aqui é uma pirâmide. Agora, o problema é enxergar como que nós vamos calcular o volume dessas pirâmides aqui, apesar de todas elas serem iguais. Agora, presta atenção no que eu vou dizer. A nossa tendência é calcular o volume dessa daqui, que é a pirâmide
tentar calcular, né, o volume dessa pirâmide laranja. Porque a gente enxergando a pirâmide laranja nessa posição, a gente tem a ideia de tomar o triângulo equilátero, porque percebe que esse triângulo vai ser um triângulo equilátero. A gente tem a ideia de pegar, imagina que eu tirasse isso aqui e colocasse isso assim no chão. Ó. Então a nossa ideia seria acabar tomando o triângulo equilátero como base. O problema é que se eu pegar o triângulo equilátero como base, eu não vou conseguir enxergar ali no meio quem é a altura dessa pirâmide. E eu preciso, porque o volume é a área da base vezes a altura, sobre 3. Então nota que a melhor posição para a gente considerar não é essa que está aqui nessa ponta, mas é dessa azul que está aqui na outra ponta. E para tu enxergar isso, eu vou dar nomes. Eu vou chamar isso aqui de A, eu vou chamar isso aqui de B, eu vou chamar aquele ponto lá de C, e eu vou chamar esse vértice aqui de V. Então, o que eu quero que vocês enxerguem é que a gente pode olhar para a, vou anotar aqui, pirâmide A, B, C, V. Foca um pouquinho a tua atenção na pirâmide A, B, C, V. Em primeiro lugar, a gente vai enxergar que a pirâmide ABCV ela tem 4 faces. Ela tem 4 faces. Como que é a planificação dessa pirâmide? Ora, primeiro o seguinte, vamos olhar face por face, tá? Eu tenho no chão o triângulo ABC, certo? Nota que o triângulo ABC é um triângulo equilátero. Concorda que o triângulo ABC... Perdão, falei errado. O triângulo ABC é um triângulo retângulo. Ele tem um ângulo de 90. Esse ângulo de 90 está aqui, ó. Isso aqui é o triângulo ABC. Ele é um triângulo retângulo. A medida de A até B tem que valer 3. Por quê? Porque o B é o ponto médio, então isso aqui tu sabe que tem que ser igual a 3. E a medida de A até C também tem que ser igual a 3. Então, triângulo ABC eu já sei qual é o formato. Agora, olha para o triângulo ABV. Triângulo ABV. Foca teu olho no triângulo ABV. Galera, o triângulo ABV é igual ao ABC. Ele também é um triângulo retângulo, ele só está em outra posição. Mas a medida de A até B vale 3 e a medida de A até V também vale 3. Né? Então ABC e ABV são iguais. E também é igual aos dois o triângulo ACV, que também é um triângulo retângulo, também tem dois lados que valem 3. O único que difere é o triângulo BCV. Esse sim, um triângulo equilátero. Por quê? Agora, olha só que legal. Vamos fazer esse desenho aqui separado? Olha só. Primeiro eu vou desenhar esses 3 triângulos que são iguais separadamente. Ó. Em cada um desses 3 triângulos que são iguais, galera, eu tenho um triângulo retângulo em que os catetos são 3. Isso aqui valem 3, isso aqui também vale 3. Portanto, essa hipotenusa ela tem que ser 3 raiz de 2 nos 3 triângulos. Os 3 têm hipotenusa 3 raiz de 2. Então, essa hipotenusa é 3 raiz de 2, aquela hipotenusa é 3 raiz de 2 e aquela lá também é 3 raiz de 2. Por isso o triângulo BCV é um triângulo equilátero, de lados que medem 3 raiz de 2. Então, olha como é que vai ficar a nossa planificação. Vê se tu concorda comigo. Eu vou deixar o triângulo ABC como sendo centralizado, tá? Então, o triângulo ABC, vamos dizer que ele esteja mais ou menos aqui. Vou desenhar separado. Ele é um triângulo retângulo. Aliás, ele é um triângulo retângulo isósceles, ó. Então, ele está mais ou menos aqui. Agora, olha só, isso é o triângulo ABC do chão. Esse triângulo ABV, ele vai cair para um dos lados. Triângulo ABV. Então, quando ele deitar aqui, quando ele ficar em outra posição, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Olha só que interessante. Ele vai ter que estar, tipo, nessa posição aqui. Ele caiu para baixo, certo? Ele é igual ao outro. E a mesma coisa com relação ao triângulo ACV, que vai cair para o lado de lá. Ambos os triângulos compartilham o mesmo cateto com o triângulo original e os 3 são iguais entre si. Então a situação ficou mais ou menos assim. Ó. Foi até aqui, beleza? Ó, ângulo de 90, ângulo de 90, ângulo de 90. Agora, o interessante é olhar para a hipotenusa. Porque essa hipotenusa aqui, BC, ela tem o triângulo equilátero preso nela. E esse triângulo equilátero vai cair para o lado de lá.
Então eu vou ficar com uma medida mais ou menos assim, deixa eu conferir aqui, 3,5 centímetros, o ponto médio está mais ou menos aqui, então a coisa vai ficar mais ou menos desse jeito, ó. Esse triângulo equilátero está mais ou menos aqui nessa posição, ó. Então olha que genial que fica a planificação desse negócio. São 3 triângulos retângulos e um equilátero. Esse cateto é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Isso é 3, isso é 3, isso é 3. Essa hipotenusa é 3 raiz de 2, que é a mesma que essa, que é a mesma que aquela. Isso aqui também é 3 raiz de 2, isso aqui também é 3 raiz de 2, que é o mesmo que essa e que é o mesmo que aquela. Isso aqui também é 3 raiz de 2, isso aqui também é 3 raiz de 2. Então tu pode imaginar, tá? Eu gostaria que vocês fizessem o raciocínio de deixar esse triângulo aqui na base, eu vou pintar isso aqui. Vamos deixar esse triângulo aqui na base e imaginar as outras 3 faces ficando de pé. Qual é a boa notícia de eu olhar então, galera, em resumo, tá? A moral da história é que eu vou considerar como base não o triângulo equilátero. O que eu vou considerar como base é justamente o triângulo retângulo que está no chão. O triângulo ABC. Ó, o A está aqui nesse ponto, o B está aqui e o C está lá. Certo? Esse é o triângulo ABC que vai ser a base da pirâmide. Então, se eu olhar para isso daqui como sendo base, a vantagem que eu tenho é que, primeiro, a área da base já está pronta, porque a área da base vai ser justamente a área desse triângulo aqui, certo? Isso aqui é a base, vou deixar isso anotado. Isso aqui é a base da pirâmide, o triângulo retângulo. E aí tu pensa só, se esse triângulo retângulo é a base da pirâmide, quem é o vértice da pirâmide? Olha, o vértice da pirâmide é o ponto C que está ali em cima. E, portanto, a altura da pirâmide vai ser justamente essa aresta lateral aqui. Porque essa é a distância do ponto mais alto até o chão. Então, isso é uma pirâmide oblíqua, porque a altura não está caindo no centro da base, ela não está centralizada com relação à base, mas ela continua sendo aqui possível de ser encontrada. Nota que isso aqui também é conhecido. Ó. Isso aqui é 3. Moral da história, o cálculo do volume acabou ficando fácil. Olha, eu vou escrever direto para responder a pergunta da questão o seguinte, ó, quem é o volume do sólido? O volume do sólido, primeiro, tinha o volume do cubo original, que tinha que ser 6 ao cubo, menos 4 vezes uma pirâmide dessas. Como é que é uma pirâmide? Tipo essa que eu estou calculando aqui. Uma pirâmide tem que ser área da base vezes a altura dividido por 3. Beleza? Quem que é a área da base, em primeiro lugar? A área da base é a área desse triângulo aqui, ó, do triângulo que está no chão. Faz ela aqui na versão plana que fica mais fácil. 3 vezes 3 dividido por 2. Isso aqui em azul é a área da base. Base vezes altura, 3 vezes 3 dividido por 2. Vezes a altura da pirâmide, que é 3 também, né? Vezes a altura da pirâmide, que é 3 também, que é essa medida em laranja que eu escrevi lá. E agora vai ficar fácil. Então, cubo menos 4 pirâmides. Nota que isso aqui vai cancelar com isso. Então, o volume do sólido tem que ter dado 6 vezes 6, que é 36. E 36 vezes 6, quanto é que é 36 vezes 6? 216, se não me falha a memória. Então, isso aqui é para ter dado 216 menos 4 vezes, ó, 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Vezes 4, 9 vezes 4 deu 36 dividido por 2. 216 menos 36 dividido por 2. E agora é fazer a conta na calculadora aqui para ter certeza que eu não estou errando. Não, mas tá certo, né? 36 dividido por 2, que é 18. Então eu cheguei em 216 menos 18 e a resposta deu 198. Se eu estou falando aqui... Bom, aqui eu não estou usando unidade de medida, né? Se fosse em metro, isso aqui daria metro cúbico. Se fosse em centímetro, daria centímetro cúbico. Esse é o volume do sólido resultante. Beleza, galera? Estudem pirâmides. Essa parte do conteúdo é muito importante. É das coisas que mais caem em prova, então eu vou deixar aqui o tema... Escrever aqui em cima, o tema para casa são as questões de pirâmide que começam ali na página 155. Página 155 são as questões que vão da 222 até 259.
222 até 259. Vocês podem começar a fazer. Na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre pirâmides e depois falaremos sobre esferas e terminamos a nossa geometria espacial. Beleza, galera? Valeu para todo mundo. Tchau, tchau.